possa falar, me dará coragem e amor, para que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem espera o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor. Olá! Que bom que você está aí! E eu tenho certeza que vocês devem estar curiosos para saber como foi e o que decidiu Amy na nossa última história. Vocês lembram que Amy tinha que decidir ir ou não à Irlanda para visitar o seu padrasto que estava muito doente. E Amy então se lembrou do ensino de quando ela era criança. Lembra do símbolo amarelo? As coisas eternas são importantes. Amy então decidiu nunca mais sair da Índia e ela viveu lá por 56 anos até a sua morte. Muitos anos antes de Amy Carmichael tornar-se uma missionária na Índia, eles lhe pediram para que ela ajudasse numa campanha na construção de um orfanato na Irlanda. E Amy então decidiu que ela ia visitar um senhor que tinha muito dinheiro e acabara de construir uma casa linda. Ela pensou, com certeza ele irá ajudar e de boa vontade. Mas sabe que Amy chegou lá naquele homem e ela conversou com ele, mas ele não quis dar ajuda nenhuma. Ela ficou muito triste e decepcionada. E ela então começou a pensar, por que pedir dinheiro às pessoas? Será que os filhos de Deus não poderiam apenas orar e pedir para Deus falar aquelas pessoas para elas contribuírem? Afinal, somos todos da família de Deus e tudo o que temos pertence a Deus. E Ele poderá ajudar as pessoas na maneira certa em usar o seu dinheiro. Amy pensou muito a respeito disso e ela aprendeu então a quarta lição. Basta pedir ao Pai o dinheiro para o sustento do trabalho dele. Naquela época, Amy nem imaginava que um dia Deus a usaria com esse ensino quando ela fosse lá para a Índia para mostrar às pessoas o quanto Deus é fiel. Quando Amy então começou a colocar esse ensino em prática, o quarto ensino, de quando ela era ainda muito jovem, a sua família já era formada por 30 pessoas, as crianças e os adultos que eram seus ajudantes, e a família crescia dia a dia. Amy se tornou mãe, médica, enfermeira. As crianças começaram a chamá-la de Ama, palavra que na língua indiana quer dizer mamãe. Com a chegada de mais e mais crianças, Amy precisava decidir como conseguiria o dinheiro para o sustento delas. Era necessário comprar leite, arroz e outros alimentos, assim como para a construção e para pagar os empregados. Também ela precisava de dinheiro para as viagens e para resgatar crianças. Longos anos haviam se passado, mas Deus mantinha bem vivo na mente de Amy a lição aprendida quando era bem jovem. Basta pedir ao Pai o sustento para o trabalho dele. Amy sabia que Deus queria lhe dar tudo o que a família precisava. Ela sempre se recordava do maior presente que um dia Deus deu ao mundo, o seu próprio filho. Em Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então, se Deus deu
nós, o seu único filho, não lhe dariam outras coisas? Sim, tudo que precisávamos. Amy ficou muito feliz ao pensar que Deus cuidava dela e amava todas aquelas crianças que viviam em Dohnavur. Ele já tinha dado a vida eterna a cada uma daquelas crianças. Todas elas já tinham recebido o Senhor Jesus como Salvador. E sem dúvida, Deus iria cuidar de cada um dos seus filhos. Deus não falharia em suas promessas e dariam a eles tudo o que eles precisavam. Estava escrito em Filipenses 4, no versículo 19. Um dia, Amy descobriu que precisava de 100 libras. Foi justamente em um dia em que o correio entregou várias cartas. Amy imaginava que Deus iria mandar dinheiro através daquelas cartas. Então, ela abriu uma por uma. Nada de dinheiro, nem uma rúpia, nem uma libra, nem um cheque. Algumas das crianças até viraram os envelopes ao avesso, mas não encontraram nada. No meio daquela pilha de cartas, Amy deixou uma para abrir por último. Era uma que vinha da Inglaterra, da sua secretária, que cuidava de enviar qualquer oferta e qualquer carta, qualquer documento para Amy. Dentre as coisas que estavam lá dentro daquela carta, estava escrita uma frase que Amy leu e achou muito especial. Amy viu escrito: 66 libras estão a caminho. Obrigada, Senhor, orou Amy. Não tem mais cartas, gritavam as crianças, não tem mais cartas. Não tinham, e eram necessárias 100 libras. Ela tinha recebido apenas 66, precisariam de mais 34. Mas ainda havia um pacote para ser aberto. Mas sem dúvida Amy pensava, devem ser brinquedos ou presente para as crianças. Desembrulharam aquela embalagem e bem em cima havia um bilhete dizendo assim: estamos enviando 51 libras. Oh, yes! 66 mais 51 são 117. É mais do que a gente precisava. Sim, bastava pedir ao Pai. Mas Deus nem sempre dava tudo que eles precisavam com tanta rapidez e de maneira como parecesse só um milagre. Nem sempre. Sabe que muitas vezes ela teve que aprender isso aqui que nós já aprendemos, que Deus pode responder, espere. Mas ela havia já aprendido essa lição. Então, pouco a pouco, ela foi entendendo as respostas de Deus. Havia uma necessidade que as crianças tinham, pela qual não precisavam esperar. Sabe qual era? É a mesma necessidade que meninos e meninas têm hoje. A necessidade de salvação. Aqueles meninos não tinham essa necessidade. Mas sabe, todos nós nascemos com o coração pecaminoso, coração com desejo de fazer coisas erradas e precisamos que o Senhor Jesus nos perdoe os nossos pecados. Ele é grande e poderoso. E Ele nos deu um grande presente que é o seu Filho. Se recebermos esse presente, não estaremos separados dele para sempre. Muitos dos filhos de Amy já tinham recebido o presente de Deus, isto é, o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E você também não gostaria de receber o Senhor Jesus ainda hoje? Sabe, se você quiser, você pode entrar em contato comigo que eu mostro para você como você pode fazer. Amy, ela sempre dependia do Senhor Jesus. E aí, várias pessoas no mundo inteiro começaram a ouvir sobre o que Amy fazia na Índia pelas crianças, como ela socorria as crianças indianas. Amy sabia, e sabe como que ela sabia? Porque ela recebia cartas de muitas pessoas dizendo que a amava e amava o trabalho que ela estava fazendo, e ela nem conhecia aquelas pessoas. Deus estava providenciando, dando tudo que a família de Amy precisava. Ele estava trabalhando no coração das pessoas ao redor do mundo.
Eu queria que você visse agora alguns presentes e algumas ajudas e como Deus trabalha e trabalhou no coração das pessoas para ajudar Amy. E sabe como que era? Sabe esse globo? Tem vários países, várias nações. E eu quero falar para você, por exemplo, que da China, algumas crianças deixaram de comer doces aos sábados para enviar o dinheiro para Amy. Um jovem enviou seu primeiro salário semanal para as crianças. Uma garotinha enviou uma moeda. Duas idosas de mais de 80 anos mandaram da Inglaterra 10 peças de ouro que tinham guardado para sua velhice. Um grupo de mulheres tricotou casaquinhos de bebê e os enviou. Da Irlanda veio um estojo de ferramentas. Alguém da Alemanha também enviou uma oferta em dinheiro. Alguns indianos que moravam nas montanhas enviaram frutas e verduras. Da África vieram 50 libras. Uma garotinha contribuiu com o dinheiro que planejava gastar na compra de uma boneca. Uma criança dos Estados Unidos mandou $5 que tinha recebido para comprar balas. Um estudante de medicina enviou 25 libras. Sabe, crianças, quando a gente confecciona o cofrinho e dá para você o seu dinheiro, vai também como oferta para esses missionários. Um certo dia, Amy disse para uma das suas ajudantes em Dohnavur: há uma coisa que venho pensando muito ultimamente. Precisamos dar um jeitinho para que os nossos ajudantes possam sair de férias. Creio que isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas com o clima quente da Índia. Eles precisam de um lugar mais fresco para descansar. Férias? Seria maravilhoso, mas nós não temos dinheiro para gastar com isso. Amy sorriu como quem pensasse. O Pai Celestial aprovava a ideia e iria providenciar o necessário. Durante o café da manhã, chegou uma carta. Abrindo, Amy encontrou $100. O que você acha que estava escrito naquela carta? Estou mandando esse dinheiro para as férias. Deus estava enviando dinheiro, Ele aprovava. Dentro de pouco tempo, Amy mandou construir uma casa num lugar alto e fresco, nas colinas verdes, onde os ajudantes se revezavam descansando nas férias. Certo dia, Amy perguntou ao pessoal de Dohnavur: será que devemos orar pedindo a Deus um automóvel? Um carro seria muito mais rápido que a carroça de madeira, chamado de budgies, parecido com uma charrete. Mas sabe, hoje, na Índia, eles usam esse táxi chamado rickshaw. Mas na época de Amy, não, era uma espécie de uma carroça. Amy e seus ajudantes não tinham certeza se deveriam ou não gastar dinheiro num carro. Talvez não fosse da vontade de Deus gastar o dinheiro. Então, durante 3 meses, eles oraram junto, pedindo a Deus a direção sobre o assunto. E por essa época, Amy foi chamada para visitar uma moça em um hospital que ficava a quilômetros de distância. Sua viagem de ida e volta ficou muito tumultuada. Primeiro, ela passou 2 horas cansativas dentro de um buggy, espécie de charrete. Depois, passou mais 4 horas esperando debaixo de um sol quente à beira da estrada. Teve que viajar de ônibus lotado durante algumas horas. Era preciso tomar um outro ônibus, mas Amy pegou o ônibus errado, seguindo em outra direção, e não teve outra saída, senão tomar um bonde e retornar ao rumo certo. O cocheiro triplicou o preço da passagem, porque percebeu que Amy estava ansiosa para chegar. De fato, os acontecimentos daquele dia fizeram Amy acreditar que Deus estava lhe mostrando que aprovava a ideia da compra de um carro. Era realmente necessário. Naquele dia, quando voltou a Dohnavur, sua secretária
trouxe o livro de registros financeiros e mostraram que naqueles 3 meses que eles tinham orado, Deus havia ajudado, que eles conseguiram pagar tudo o que precisavam e ainda tinha sobrado dinheiro suficiente para comprar um carro. Amy então pensou, acho que vamos comprar um Ford. Mas ainda ficou em dúvida se deveria comprar ou não. E ela pensou, se chegasse um dinheiro direcionado especialmente para o carro, eu teria absoluta certeza de que Deus quer que a gente compre o carro. Eu posso estar errada em gastar o dinheiro que está sobrando. Logo depois chegou uma carta e lá dentro havia 160 libras com um bilhete para comprar um Ford. Dizia ainda, chegará mais dinheiro. Agora sim, Amy estava certa de que Deus queria que eles tivessem um carro. Novamente vieram à sua mente as palavras, basta pedir ao Pai para o sustento do trabalho dele. O carro os ajudava muito a economizar dinheiro e horas preciosas. Quando eles ficavam sabendo que uma criança estava em risco, eles corriam e chegavam na frente para o resgate da criança. Novos trabalhadores foram contratados para a construção de novas casas. Amy e seus ajudantes pediram a Deus 10.000 libras para construir um hospital. E dentro de 6 anos, todo o dinheiro já tinha chegado para o hospital. Mas precisava de ajudantes, então Deus enviou um engenheiro, um médico e uma enfermeira que vieram da Inglaterra. Até essa época, Amy só abrigava meninas, mas ela sabia que os meninos também corriam muito perigo e resolveu pegá-los também. Isso significaria mais casas, mais ajudantes. Deus supriu tudo, deu tudo o que eles precisavam: ambulância, sala de brinquedo, escola, lavanderia, até uma oficina de ferreiro. O Deus que enviou Amy para fazer aquele trabalho, Ele estava sempre ao seu lado, fazendo o que era necessário para que tudo o que ela precisasse fosse à frente, fosse avançando. Perto do hospital havia um terreno no qual havia uma velha capela pagã. À noite, homens e mulheres iam para aquele lugar e lá eles dançavam ao ídolo. Eles também torturavam animais oferecidos em sacrifícios. Amy e sua família oravam para que um dia aquele pedaço de terra os pertencesse. Os donos, com medo dos demônios, recusaram por 5 anos vender aquele terreno. Mas depois, passado aquele tempo, o Senhor fez com que os donos sentissem o desejo de vender. Amy comprou o terreno e toda a família trabalhou junto para derrubar aquela capela. Os homens trabalhavam com as ferramentas, as crianças carregavam a pedra numa carroça, até os pequeninos de 5 anos ajudaram. Enquanto trabalhavam, oraram, agradecendo a Deus por terem dado o terreno para eles. Mas Amy também orava para que as pessoas entendessem e conhecessem o Senhor Jesus, o único que poderia libertá-los do poder do demônio. Ela queria que eles entendessem que sacrifícios de animais nunca poderiam libertar pessoas nenhuma de pecado. Mas a Bíblia diz em João 1,5,7 que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo pecado. A família trabalhou muitas horas despedaçando o horrível ídolo, reduzindo finalmente em pedacinhos. O sol já havia se escondido e a lua já brilhava enquanto eles trabalhavam e cantavam. Enquanto eles trabalhavam, eles cantavam, louvavam a Deus, agradecendo por aquele terreno. E mais uma vez, Amy e sua família provou que basta pedir ao Pai o dinheiro para o sustento do trabalho dele.
Amy nunca mencionou a ninguém, a não ser o seu pessoal mais próximo, as necessidades do trabalho, mas descobriu repetidas vezes o quanto Deus era fiel em suprir o que eles precisavam. O Pai Celestial de Amy também é o seu? Se você já recebeu o Senhor Jesus, Ele é sim. Escute o versículo da própria Palavra de Deus que eu gostaria de ler para você, que está escrito em João 1,12. Mas a quem o receber, dará o poder de se tornar filho de Deus aos que creem no seu nome. Se você é filho de Deus, também Ele quer usar você para suprir, para ajudar nas necessidades de missionários como Amy, que precisam de dinheiro para comprar comida, roupa e até mesmo carro, ou colocar gasolina no carro, para ser usado para contar aos outros sobre o Senhor Jesus. A Igreja Batista Brasileira tem um projeto na Índia chamado Lar da Paz, onde pessoas, crianças, são resgatadas quando elas vivem em situação de risco. Nós também temos um casal de amigo que são mineiros, trabalhavam na Juban, talvez muitos conheçam. E esse casal hoje trabalha na Índia, mas escondido. Eles não podem dizer que pertencem ao Senhor. Eles trabalham escondido e eles precisam muito das nossas orações e também das nossas ofertas. Vocês acreditam que tudo isso que Amy fazia provocava nos indianos alguma coisa? Você acha que eles gostavam do trabalho que ela estava fazendo? Será que ninguém nunca ameaçou Amy pelo que ela fazia? A questão da segurança é uma outra lição que eu gostaria de contar para vocês no próximo capítulo e será o último, que será no sábado. Eu espero todos vocês, ok? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, aqui a gente está falando da historinha da tia Lídia. Eu vim aqui para poder frisar com vocês que tudo que precisamos basta pedir ao Pai. Então, como a Amy fazia, ela pedia ao Pai, porque nós temos nosso Pai, não é? Então, quando ela conta na história lá, que a Amy precisava, vocês lembram da história toda, não lembra? Linda, né? Pois é, tudo que nós precisamos pedir ao Pai. Então, sabemos que nos países para fora, temos missionários que estão precisando de pregar o Evangelho, que vão para lá. Então, tem muitos missionários que estão escondidos ali. Eles vão disfarçados de outras profissões para poder pregar o Evangelho. Entendeu? Então a gente vai orar hoje por esses missionários que estão lá pelo mundo, estão perdidos, estão no mundo e estão lá para poder levar o Evangelho. Então a gente vai orar por esses missionários que estão ali, para Deus esteja protegendo eles, tá ok? Vamos pedir ao Pai que Ele traga luz ao redor do mundo por esses missionários que estão lá, que eles sejam a luz do mundo, ok? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Sabemos que não merecemos, mas o Senhor nos dá. Peço, papai, que o Senhor venha proteger aqueles missionários que estão ali, que o Senhor venha proteger eles de perseguições, que o Senhor esteja com cada um deles e com cada uma criança também ali, papai. Em nome de Jesus, amém.